Bom dia, você que está. Mais uma vez, temos a alegria de estarmos de volta aqui em nosso Café Teológico, estudo interativo na Palavra de Deus. Você que nos acompanha, seja muito bem-vindo em nosso programa desta manhã, depois de um período que estávamos ausentes. Estamos aqui mais uma vez para iniciarmos mais um estudo e você continue sempre aí em nossa programação. Você que nos acompanha através do site, através do Facebook, lá no site é o pensenisso.webradiosite.com ou aqui através do Facebook e posteriormente também em outras plataformas. Nós queremos mais uma vez saudar e cumprimentar a todos que estão conosco agora ou aqueles que nos assistem posteriormente, até mesmo em outro horário, de tarde, de noite, enfim, para você, graça e paz, seja muito bem-vindo. Nosso programa Café Teológico de hoje, voltando aí no ano 2026, para você mais uma vez. E como já estávamos fazendo já vários programas, estamos estudando o livro dos Salmos, o Saltério. Você que está conosco aí, não deixe de, até mesmo, de ter sempre aí o estudo em primeira mão e estar conosco aí sempre estudando e se aprofundando no texto bíblico. Seja muito bem-vindo, aproveite e vai compartilhando também esta live com os seus. É muito importante você fazer isso também, para que a gente possa alcançar outras pessoas para a honra e glória do Senhor. Convido você que está comigo, então, a pegar a sua Bíblia. Nós temos a alegria de, mais uma vez, pegar em mãos a palavra do Senhor, Salmo 78, hoje, então, um salmo bem longo, salmo onde a gente vai querer fazer uma leitura corrida, tem 72 versículos, e é interessante que o salmo dele quase tem o mesmo tanto de versículos como o número do salmo. 78 é o número do salmo, 72 versículos. Você que nos acompanha aí, então, pega a sua Bíblia, vai falar sobre Deus e o seu povo, o que Deus espera de nós e, infelizmente, o que o próprio povo de Deus muitas vezes tem feito e respondido de forma contrária àquilo que Deus esperava de nós. Então, é um salmo de Asaf, esse salmo que faz parte do segundo livro do Saltério. Para quem não sabe, o livro dos Salmos é dividido em 5 livros, então nós estamos aí no segundo livro estudando com você. Não deixe de continuar aí sintonizado conosco e compartilhar também. Eu saúdo aqueles que estão chegando aí. Bom dia, Nara Beatriz, bom dia para você também. Vanderleia Soares, estava com saudade desse povo aí, que a gente sempre tem a alegria de termos juntos aí, seguindo com o nosso programa nesse ano 2026, hoje dia 28 de fevereiro de 2026, estamos aí então. Como sempre, apreciando um bom café. Você que ainda não conhece o café KG, está aqui o pacote em mãos. Você que ainda não conhece, queira também conhecer, entregamos em todo o Brasil, onde quer que você esteja. Aproveite, café especial, café arábica, café lá das Montanhas Capixabas, nós temos para você aí. Tá em mãos aí, chegou um novo lote, vale a pena você adquirir também. Tem o café em grãos também, se você tem interesse, entre em contato conosco aí na própria mensagem aí desta live ou até mesmo lá na nossa loja, pensenistteologica.com, tá bem? Você pode adquirir por lá também. Ou no WhatsApp, chama que a gente vai te entregar, tá bem? Café de qualidade a gente entende. Experimente, você não vai querer outro mais, certo? E nós queremos lembrar também que quando você adquirir esse café, 10% a gente destina para a missão Portas Abertas, que é essa missão internacional em prol da igreja perseguida. Esteja conosco também auxiliando e colaborando com esses trabalhos aí, ok? Então vamos lá, mais uma vez, lembrando também da nossa revista, a revista Pense Nisso. Você já leu a edição? Temos aí a 36ª edição. Eu quero compartilhar com você quando a igreja perde o foco, falando de um tema muito sugestivo para todos nós, falando da missão da igreja, que o próprio Cristo nos incumbiu, nos ordenou, e também quando nós perdemos esse foco e fazemos da igreja tantas coisas e até mesmo às vezes coisas que não é missão da igreja. Fique atento, leia conosco, estude os artigos que são publicados em cada trimestre e esta revista que é o carro-chefe de toda a rede Pense de comunicação. Você já conhece e sabe como funciona. É importante também sempre lembrar que esta revista já está indo para os seus 9 anos. Aí a gente tem a alegria de
entregar para você. Ano que vem, 10 anos da nossa revista sendo publicada, quando começou lá no Amapá, de uma forma pequena, de uma forma que era apenas um sonho de um garoto, está aí agora circulando em cada trimestre, trazendo para você. Aí agora, em abril, a gente já lança outra, e abril é a edição que sempre comemora. Nós temos aí a comemoração dos 9 anos da revista Pense Nisso. Depois surgiu a nossa rádio, que você está acompanhando também, e assim estamos fazendo muito para a honra e glória do Senhor. Não deixe então de assinar, conhecer. Além disso, é um tema bem sugestivo para a igreja também. O pastor Arthur Tchazouk escreve sobre o autismo na igreja e a igreja no autismo. Vale a pena você estudar também. Tem um artigo falando sobre os legendários também, o culto ao desgaste. Um tema muito interessante, bem atual aí, o que tem a ver isso tudo que estamos vendo. Também tem aí sobre o livro de Atos dos Apóstolos e a missão da igreja. Então, os estudos desta edição vão começar lá na igreja primitiva, estudando e trazendo para você os conteúdos da missão, como é que começou a missão da igreja em meio a tantas coisas. Então, adquire a sua revista Pense Nisso, temos aí pronto para entregar para você. Tem a opção de você assinar a versão digital, a versão impressa. É importante a gente lembrar também, a versão digital, você recebe no e-mail ou no WhatsApp. Esta chega antes, não precisa passar pela gráfica. E depois, se você prefere o material impresso, também a gente entrega para você. Tem esse material que a gente entregando para vocês, ele demora um pouco mais devido à impressão, mas vale a pena também. Eu prefiro o impresso, que dá para a gente folhear, riscar, tirar algo em mãos para ler, sempre nos faz focar mais no conteúdo. Vale a pena demais você estudar conosco, ok? Vamos lá então, você que ainda não deixou seu comentário, é importante você deixar comentários, também compartilhar esta live com os seus, muito importante. Entra lá no Face e faça isso agora, certo? Vamos lá então, tomando café aqui, Salmo 78. Você que nos acompanha aí nesta manhã, através da nossa rádio ou desta live, temos então o Salmo 78 que inicia assim: Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que eu estou dizendo. Pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. Veja que o salmista, ele traz algo assim, com duas palavras, logo no primeiro versículo, que nos faz entender aquilo pelo qual nós vivemos, somos chamados, e ele aqui quer fazer. Meu povo, escute o meu ensino. Duas palavras, escutar o ensino. E isso faz com que nós, hoje, como cristãos, possamos não só cumprir com a nossa missão, mas fazer aquilo que nós um dia lá atrás recebemos. Nós escutemos o ensino e hoje estamos aqui na igreja, estamos estudando a palavra de Deus, somos cristãos. Você escutou o ensino e você está neste ensino. Por isso que essas duas palavras eu tomo assim como nota e destaco logo no início, porque o salmista ele faz algo maravilhoso para que você entenda que, primeiro, é preciso que você escute aquilo que Deus quer nos ensinar. Há muitas pessoas que não estão mais escutando o ensino do Senhor. E quando eu digo escuto, logo lembro aquilo que muitas vezes as pessoas não estão mais tirando tempo para ouvir. E, como já diz aí o próprio texto, não estão ensinando seus filhos aquilo que Deus ordenou ensinar. O versículo 4, ele nos chama a atenção quando diz assim: não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor. Veja que este Salmo 78, até mesmo no passado, foi muito falado pela igreja, e essa é a nossa missão como líderes, como pais, como cristãos,
de passar para as outras gerações aquilo que nós recebemos dos nossos antepassados. E é válido lembrar, se uma geração falha no passar o ensino, há um grande abismo, até mesmo, eu poderia talvez ser um pouco pessimista aqui, nós estamos fadados ao fracasso, a ruir como igreja cristã. Porque uma geração precisa ensinar a outra geração e este ensino é por meio daquilo que nós recebemos e assim passamos adiante. Queridos irmãos, infelizmente nós ouvimos muito dizer assim que hoje o povo não quer mais saber. Hoje os jovens não querem saber da igreja, não querem saber mais das coisas de Deus, enfim. Muito se ouve falar isso, mas entenda comigo, será que não está faltando a geração ou a geração atual ensinar isso àqueles que estão vindo atrás de nós? E é isso que o versículo 4 faz uma promessa até mesmo, assim, nós não esconderemos dos nossos filhos e falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor. Ou seja, aquilo que Ele fez. E às vezes a gente culpa muito a geração que vem atrás de nós, que eles não querem mais isso. Mas será que está faltando talvez nós priorizarmos mais? Nós dar uma atenção mais, tirar tempo mais para ouvir e ensinar a palavra de Deus? E aqui não estou dizendo somente ir ao culto, mas também viver a palavra como um todo. Isso faz toda a diferença. Eu já disse a vocês, e é importante a gente lembrar, que nós temos a oportunidade de sermos um instrumento de transformação, de testemunho e de exemplo na vida de outras pessoas, seja lá quem for, especialmente quando você ensina, vive e mostra aquilo que os teus pais, os teus avós te ensinaram, para que outras gerações olhem para você e não somente copiem o modelo, mas o sigam por aquilo que o testemunho faz. O testemunho, ele arrasta multidões. Então, você precisa escutar o ensino e você precisa ensinar este ensino, como diz aqui essa promessa que é feita no versículo 4. A gente segue o texto, versículo 5. Para quem chegou agora, deixo aqui o meu abraço. Bom dia, feliz 2026. Reginaldo Miller. Bom dia, a nossa casa, bom estudo. Bem-vindo à nossa casa, ela disse, né? Muito obrigado. Versículo 5 do Salmo 78, acompanhe vossa Bíblia. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinasse essas leis aos seus filhos. Então veja que ele está pegando lá atrás aquilo que Deus ordenou. Está bem dito lá a palavra, ordenou. Se é ordem, você curva a cabeça e vai fazer. Para os seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Ou seja, geração em geração, uma geração ensina a outra que vem atrás de nós. Não espere que as coisas caiam do céu. O ensino, a educação cristã, ele requer tempo, dedicação, priorizar. E muitas vezes você precisa dedicar até mesmo recursos financeiros para que isso aconteça em seu lar, em sua vida, em sua igreja. Versículo 6, para que os seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, ensinassem aos seus filhos. Assim eles também porão a sua confiança em Deus. Não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre os seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, um povo rebelde e desobediente que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a Ele. Versículo 9, os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram do dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles, ou seja, havia um pacto ali entre Deus e os israelitas, só que eles recuaram, eles não cumpriram com a aliança. Os israelitas não cumpriram com a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer à sua lei. Esqueceram os milagres que ele havia feito na presença deles. Diante dos seus antepassados, Deus realizou milagres na planície de Zoar, na terra do Egito. Ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio dele.
Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia, ele os guiava com uma nuvem e de noite os conduzia, por meio de um clarão de fogo. Ele partiu rochas no deserto e as profundezas da terra, tirou muita água para o povo beber. Fez com que nascessem fontes na rocha e que água corresse como um rio. Observe que o salmista está lembrando daquilo que Deus fez. E por mais que Deus fez coisas grandiosas, milagres e maravilhas, mesmo assim o povo se tornou rebelde e desobediente. Ou seja, não quis cumprir a parte sua na aliança e muito menos obedecer às suas leis. Isso fez com que ele sofresse lá na frente. Se você ler os livros proféticos do Antigo Testamento, você vai perceber que há muitas punições que Deus mandou, até mesmo de períodos de escravidão, povos que os oprimiram, fazendo com que eles, de fato, recebessem o castigo pelas suas ações quando não quiseram andar com Deus, vivendo a sua vontade. E isso nós percebemos que a humanidade, sempre inclinada ao mal, inclinada ao pecado, muitas vezes anda conforme o seu próprio querer, não conforme a vontade de Deus. E por isso sofre muito e infelizmente às vezes perde aquilo pelo qual elas foram chamadas a fazer, que é a sua missão de viver com Deus, ser exemplo nisso e priorizar as coisas de Deus. Vamos lá então, estamos no Salmo 78, versículo 17. E o texto diz assim: mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Veja que ele vai mencionar agora outras histórias e vai até o final do Salmo assim. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito puseram Deus à prova, pedindo a comida que queriam. Falaram contra ele, dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? E aqui uma paradinha só para a gente lembrar da história no passado. Se você é um leitor de Bíblia, você vai lembrar. Quando Deus dava pão caía do céu, quando o povo estava peregrinando no deserto, eles se enjoaram daquela comida e pediram carne. E é isso que está sendo mencionado aqui. Eles botaram Deus à prova como se Deus assim precisasse fazer e dar a eles aquilo que eles queriam. Esse é um grande perigo. Muitas pessoas lidam com Deus assim. Eu decreto, eu determino que Deus faça isso, aquilo na minha vida. Será que de fato isso é fé, isso é cristianismo? Perceba que muitas vezes, quando hoje ainda os seres humanos tomam assim a audácia de querer mandar em Deus como Deus fosse um robô, um cachorrinho. E isso, infelizmente, tem acontecido ainda hoje. E eles pecaram, diz o salmista aqui. Isso é pecado, tentar fazer com que Deus seja subestimado e ao mesmo tempo faça nossas vontades. Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Versículo 19, falaram contra ele dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio. Mas será que ele pode nos dar pão? Será que pode fornecer carne para o seu povo? Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou o seu povo com fogo e a sua ira contra eles aumentou. Porque não confiaram nele, não acreditaram que ele os poderia salvar. Porém Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo pão do céu, fazendo com que caísse maná para eles comerem. E assim comeram o pão dos anjos. Deus lhes deu comida com fartura. Depois ele fez soprar o vento, soprar do céu o vento leste e pelo seu poder agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó, ou os grãos da areia de uma praia. As aves caíram no meio do acampamento, em volta das barracas. Então os israelitas comeram e ficaram bem satisfeitos, pois Deus lhes deu o que eles queriam.
Mas, enquanto estavam comendo, antes mesmo de ficarem satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. E esse aqui é mais um trecho, né, que o texto do Salmo 78 vai trazer, lembrando aquilo que Deus fez, mesmo que eles colocassem Deus à prova e assim pedisse coisas, Deus fez a vontade deles. Mas também Deus não somente mostrou que Ele ainda está no controle da vida dos israelitas e de todos nós. Quando aqui parece um texto pesado, né? Quando o texto do versículo 31 diz assim, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. Deus, Ele mata. E isso talvez assim pareça para nós, um mundo pós-moderno, que às vezes é estranho ouvir isso, mas entenda comigo, a mão de Deus está sobre todas as pessoas e a nossa vida está nas mãos de Deus. Importante a gente lembrar isso porque Deus, Ele não somente dá a vida, como Ele tira. E ninguém de nós tem autoridade ou pode dizer assim, Deus, você não pode me matar. Você não pode tirar a vida, porque a vida é dele. Então veja que às vezes parece estranho, mas a verdade é uma só. Deus é aquele que tem a nossa vida em suas mãos e Ele faz aquilo que Ele quer. Então, se nós começarmos a nos aprofundarmos nisso e entender isso de forma muito coerente, talvez você temeria mais a Deus. Há muitas pessoas que vivem a vida como se fosse simplesmente elas por elas. E isso faz com que talvez nós tenhamos até mesmo irritado a Deus quando esqueçamos que a vida que faz o seu coração pulsar, ela tem dono e ela é do Senhor. Quando o povo se rebelou, Deus matou. E esse texto vai se repetir ao longo do Salmo. Perceba o seguinte, versículo 32 segue. Eu estou fazendo uma leitura bem corrida porque poderíamos mencionar muitas coisas, mas para que não se estenda muito aqui o nosso estudo. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continua a pecar. Ou seja, Deus fazia coisas e Deus via que os povos lá no Antigo Testamento ainda se rebelavam, adoravam outros deuses, não andavam conforme suas leis. E então Deus muitas vezes mostrava de forma bem poderosa a sua mão agindo sobre eles. Não com milagres, mas até mesmo tirando a vida de algumas pessoas. Não quiseram acreditar. Versículo 33. Por isso ele os destruiu, como se a vida deles fosse um sopro. E de fato é. O Salmo 90 diz isso, que a nossa vida é um sopro. Como um desastre que acontece de repente. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para ele. Eles se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. Tempo de arrependimento. Essa é a temática da quaresma que nós estamos vivendo aqui. Quando o povo se arrepende, Deus leva esse povo, mais uma vez, a viver segundo a sua vontade por meio da ação do seu Espírito Santo. Eles lembravam que Deus era sua rocha, lembravam que o Altíssimo era o seu Salvador. Mas todas as palavras deles eram mentiras, tudo o que diziam era apenas para enganar. O coração deles não era sincero para com Deus. Não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Porém, Deus teve misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. Lembrou que eles eram mortais, eram como um vento que passa e não volta mais. Perceba que há duas coisas aqui. Primeiro, falando que Deus foi misericordioso para com o povo que se arrependeu e não os puniu, não os destruiu. E de novo, o versículo 39 menciona que a nossa vida, somos mortais, e lembre de novo que nós somos como o vento que passa. Você não sabe para onde ele vai, você não sabe nem ver o vento, mas você sente o vento. A vida ela é um sopro, a vida é um vento. O Salmo está lembrando isso mais uma vez. Feliz é aquele que entende isso e sabe que esse vento, esse sopro, está nas mãos de Deus.
quando nós falamos de sopro, você entende que quando Deus nos criou, Ele assoprou o fôlego de vida no ser humano. Então veja que o ruach no hebraico, o Espírito, esse fôlego de vida, saiu do coração de Deus, está em nós e uma vez, quando Ele achar melhor, Ele levará para si. Versículo 40, vamos adiante. Abraço, Eliane Tim Miller, bom dia para você. Neiva Helvig, bom dia nosso povo. Etelma Brown Silveira está curtindo uma praia. Abraço, Etelma, bom dia. Lá de São Lourenço na escuta. Abraço também para vocês. Boa praia lá, belo dia de praia hoje. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? E aí ele vai começar a mencionar o que aconteceu agora lá no deserto. Vai até o versículo 51. Vamos ler de forma corrida aqui. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? É uma afirmação. Repetidas vezes o puseram à prova, entristeceram o santo Deus de Israel. Eles esqueceram o seu grande poder e o dia em que ele os tinha salvado dos seus inimigos. Esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que ele havia feito na planície de Zoar, na terra do Egito. Ali ele fez com que os rios virassem sangue e assim os egípcios ficaram sem água para beber. Ou seja, as pragas que Deus mandou lá no Egito sobre todas as pessoas, isso afetou. Não somente sobre os egípcios ou o faraó, que não deixava o povo de Israel sair, mas sobre todas as pessoas. Veja o que Deus fez. Mandou moscas para os atormentarem, rãs que estragaram os seus campos. Também mandou gafanhotos para comerem as suas colheitas e destruírem as suas plantações. As pragas do Egito, você lembra aí? Com chuvas de pedras destruiu as suas videiras e com geada as suas figueiras. O seu gado e as suas ovelhas também morreram, por causa das chuvas de pedras e dos raios. Ele os destruiu com o fogo da sua ira e com o seu grande furor, e a sua maldição que fizeram como mensageiros da morte. Ele não parou com a sua ira, nem deixou que eles vivessem, mas os matou como uma praga. Olha só, a menção de novo, que Deus matou, ou seja, Deus mata, não se assuste com isso. Porque a vida de todos está nas mãos de Deus. Quando o povo não reconhece isso, uma vida que não reconhece o Deus Criador, não é digna de viver. Isso não é politicamente correto, isso é ao mesmo tempo estranho aos ouvidos humanos que quer ver e pregar um Deus de amor, que ama, que não condena e mata ninguém. Mas para Deus a vida só tem sentido e a vida de todos nós, se todos estivermos adorando o único Deus, o Senhor que há. Do contrário, para Deus não tem valia. Em cada casa na terra do Egito, Deus matou o filho mais velho. Você conhece a história. E o texto segue 52 a 72. Temos 20 versículos ainda. Vamos terminar aqui. Depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e os guiou pelo deserto. Ele os guiou com segurança e eles não tiveram medo. Mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Lembra da travessia do Mar Vermelho? O faraó veio atrás com o exército e Deus os afogou, matou dentro do Mar Vermelho. Deus levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas, que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquelas terras enquanto o seu povo avançava e repartiu a terra entre as tribos de Israel e deixou que os israelitas morassem nas casas dos seus antigos moradores. Mas os israelitas se revoltaram contra o Deus de Israel e o puseram à prova. De novo a questão aí, puseram à prova. Não obedeceram aos seus mandamentos e foram desleais e rebeldes como os seus pais, traiçoeiros, como flechas atiradas com o arco defeituoso. Eles o irritaram com os seus altares pagãos e com seus ídolos fizeram com que ele ficasse enciumado. Quando Deus viu isso, ficou irado e rejeitou completamente seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada que estava em Siló, na casa onde ele havia morado, entre os seres humanos.
Deus deixou que os inimigos tomassem a Arca da Aliança, que representava o seu poder e a sua glória. Aqui é um destaque, né? Você lembra a história, você que já leu a Bíblia. Quando o povo recebeu a ordem de ter a lei de Deus, os 10 mandamentos, as 2 tábuas de pedra, que foram escritas pelo próprio dedo de Deus, e pudessem carregar isso de um lado a outro, ali simbolizava a presença de Deus. De fato, Deus estava com eles, andava com eles. E quando o povo se rebelou, aconteceu bem isso que o Salmo está dizendo aqui. Aconteceu o quê? Que Deus deixou que os inimigos roubassem a Arca da Aliança. Isso era... Deus estava mostrando ele de forma muito pedagógica, assim. Eu não estou com você, eu não quero andar com você um povo rebelde. Eu vou sair do meio de vocês. E tudo indica, segundo a história, que foi ali que eles perderam a Arca da Aliança, perderam as tábuas da lei e não souberam mais, e até hoje não se sabe onde e com quem ficou. Versículo 62. Ele ficou irado com o seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. Os jovens foram mortos na guerra, as moças não tinham com quem casar. Os sacerdotes foram mortos à espada e as suas viúvas foram proibidas de chorar por eles. Então o Senhor acordou como de um sono e gritou como um homem valente embriagado pelo vinho. E fez com que os seus inimigos fugissem, derrotados e envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim, pelo contrário, escolheu a tribo de Judá. E o monte Sião que ele tanto ama. Ele construiu o seu templo, parecido com a sua casa no céu, e o fez firme como a terra que está segura para sempre. Então Deus escolheu o seu servo Davi, ele o tirou do curral de ovelhas, quando ainda pastoreava o rebanho. Ele o pôs como rei em Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Então, perceba que a história que o salmista conta aqui, ela vem desde lá dos tempos da escravidão do Egito até o reinado de Davi, quando Deus chama um pastorzinho de ovelha para ser o governador de Israel. E por isso Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus, porque Deus escolheu assim, de uma forma bem diferente do habitual, como ele escolhe um pastor humilde, simples, que ninguém dava nada, para ser aquilo, ou ser uma referência, ou ser também aquilo que o texto bíblico fala, representar ou mostrar Deus, aquele povo, um Deus que pastoreia, um Deus que cuida, um Deus que ama. A gente já estudou os Salmos de Davi na primeira parte do Saltério, e você que sempre tem acompanhado conosco vai lembrar muitas vezes como que Davi, muitas vezes oprimido, maltratado, perseguido, ele ainda sempre colocava Deus em primeiro lugar, e isso fez com que ele não somente deixasse um legado para a nação de Israel, mas fosse o representante de Deus na terra, como cada governante deva ser. Veja que nós temos alguns destaques. O Salmo 78 ele encerra com 72 versículos. Os destaques que eu faço, a gente poderia fazer muita coisa aqui, poderia mencionar várias coisas, mas assim, destaques primários e bem pontuais. Primeiro, temos lá, logo no início, o Salmo 78 dizendo que nós que escutamos, que fomos ensinados, vamos também escutar e vamos também ensinar aos nossos filhos aquilo que o Senhor fez. Nós falaremos, ou seja, de geração em geração. Então não perca de visão ou de vista aquilo que você tem para fazer como cristão, como pai, como mãe, como tio, como avô, como padrinho. Ensinar as outras gerações. E esse ensinar é muito mais que ir só no culto. Claro que você tem que ir no culto, pegar na mão e levar os seus no culto. Se você não está fazendo isso, já perdeu o foco. Infelizmente, a gente vê isso, as pessoas não priorizando mais o estar na casa de Deus e estudando a palavra de Deus. Mas também precisa ser diariamente, esses momentos devocionais. Desligar a televisão, desligar o celular ou deixar no canto e fazer um momento em que os teus
filhos, descendentes, vejam aquilo que você aprendeu, está passando apenas. Não é coisa assim que você recebeu diretamente de Deus e você ensina. Não, aquilo veio de geração em geração. Por isso, nós não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos dos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, do Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. Olha que bonito, né? Não deve esconder. Deus ordenou, então cumpra com a missão. Se você não estiver cumprindo, poderemos estar até mesmo sob a ira de Deus. Vamos indo a outro destaque que fala lá então, que o povo, mesmo ouvindo aquilo que Deus tinha feito, ao mesmo tempo visto aquilo que Deus tinha feito, eles se rebelaram. Versículo 17 diz, eles continuaram a pecar contra Deus. O povo continua a pecar, então não se assuste com o pecado do povo. Não se iguale a eles, esse é o recado. Mas o povo ele continua a pecar porque desde a queda do homem em pecado, o ser humano ele é inclinado ao mal, ele está correndo de Deus, ele não prioriza a Deus. Isso não significa que você tem que ser como todo mundo. O chamado aqui é para que você seja diferente, que você viva aquilo com todas as suas forças, tempo, dons que você tem à vontade de Deus. Então tire tempo para isso, priorize isso, você será um grande exemplo, testemunho daquilo que Deus fez. E o relato dos demais versículos vai falar daquilo que o povo fez. Viu, fez, infelizmente, botou Deus à prova e Deus muitas vezes os castigou e mostrou a eles que Ele ainda continua sendo o Senhor da história. Ao final, o grande consolo é que Deus pastoreou e pastoreia o seu povo. Assim como fez enviando o seu servo Davi, como rei de Israel, ele continua fazendo hoje, por meio de sua palavra, sacramentos. De uma forma muito específica, nós sabemos que Deus veio pastorear a nós com a presença de Jesus. Jesus é aquele que pastoreou e pastoreia todos nós, por isso que Ele é o Emmanuel, Deus conosco. Mesmo nós sendo tão rebeldes, pecadores, Ele ainda continua fazendo com que nós sejamos amados e perdoados uma vez que nós se arrependemos. Então, convite, aproveita o tempo de Quaresma para lembrar. Arrependa-se dos seus pecados, creia no Senhor e viva, porque esse é o convite para todos nós. Não somente o tempo de Quaresma, mas destacando aqui esse período, mas todos os dias, lembre-se daquilo que Deus é. Então, não somente suas orações, mas priorize as coisas de Deus. Se tem duas coisas que você precisa fazer, não mostre isso para ninguém, e muito menos para os seus filhos, que é só mais uma coisa, as coisas de Deus. Não, isso é o mais importante. Ouvir a palavra, estar no culto é o mais importante. Às vezes está faltando isso, os adultos mostrarem para os pequenos que o culto, a palavra de Deus, as coisas de Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Por isso, guarda no seu coração conselhos e orientações da palavra de Deus. Abraço para quem está conosco, Lilian Fernanda Duarte, bom dia Fabrício Schultz, também conosco, Ivani Ratke, abraço Ivani, e a Wanda e o Martins sempre conosco, bom dia, Deus abençoe. Estamos aqui encerrando o Café Teológico desta manhã, são 9h40, obrigado por sua audiência, esteja sempre conosco aí aos sábados agora, a gente vai seguir estudando o Saltério, os Salmos, e você que está sempre conosco, não deixe de apreciar um bom café. Café de qualidade, já sabe, a gente trouxe lá do Espírito Santo mais um lote, está aí na minha mão, você pode ter também. E a nossa revista maravilhosa, sempre aí para você estudar mais e mais a Palavra de Deus. Que tal dar de presente para o teu afilhado, teu amigo, para que você também incentive o outro a estudar a Palavra de Deus, certo? Está aí em mãos para ser entregue para você. Grande abraço a todos, feliz e abençoado final de semana a todos. E amanhã, lembre-se de novo, a programação da Web Rádio Pensionista é 24 horas no ar. Amanhã tem a Hora Luterana às 10. E hoje segue com a programação, logo mais vem aí eu oro por você e 11 horas o pastor Welto trazendo aí o culto doméstico. Certo? Abraço, gente, tudo de bom, Juscel da Mota, bom dia para você. Estamos aí juntos. Grande abraço a todos, bom final de semana para você.